vetores. Talvez você já tenha ouvido falar de vetores, só que com outro nome, que é o array. Se você sabe o que é um array, você já sabe o que é um vetor. Para quem não sabe, o que é um vetor? Um vetor, imagine que você tem um programa que você utiliza várias variáveis e todas essas variáveis são da mesma coisa. Por exemplo, imagine que tem uma sala com 40 alunos e você tem que digitar a nota de cada um desses alunos. Você declarar 40 variáveis, uma variável para cada aluno. Imagina o trabalhão para fazer isso. Imagina então se fosse de uma escola completa com 2.000 alunos, você declarar 2.000 variáveis. Ficar declarando 2.000 variáveis manualmente daria muito trabalho, aumentaria o custo de produção, de manutenção e uma série de outros fatores. Então, para não ter que declarar essas 2.000 variáveis manualmente, a gente pode simplesmente utilizar um único vetor. Como que a gente declara um vetor? Um vetor ele pode ser de qualquer tipo de variável, também pode ser do tipo int, do tipo float, do tipo double e de qualquer outra variável. O que vai mudar? Para isso ficar mais claro, vamos ver na prática. Vou declarar um vetor do tipo int, ou seja, do tipo inteiro, int, vetor, e agora eu vou especificar a quantidade de posições que eu quero que esse vetor tenha. Para isso eu vou começar, por exemplo, com 5. E como que eu declaro isso? Eu abro chaves e coloco a quantidade de posições que eu quero aqui. Ponto e vírgula e pronto. Esse daqui é um vetor de 5 posições. Como que eu acesso essas posições? Como que eu iria acessar a primeira posição dele? Lembrando que um vetor ele sempre começa da posição 0, tudo bem? A primeira posição de um vetor é a posição 0. Então, a primeira posição do vetor é vetor na posição 0. Pronto. Se eu colocar um valor aqui, por exemplo, 2, pronto. A primeira posição desse vetor aqui passa a valer 2. Para mim acessar as outras posições, é só eu ir aumentando, tudo bem? 1, 2, 3, 4, tudo bem? Como começou no 0, então ele só vai até o 4. São 5 posições. 0 sendo a primeira posição, 4 sendo a quinta posição. No início, você pode se confundir um pouco com isso, tá? Mas é normal. Com o tempo você se acostuma com isso. Vamos lá, eu vou declarar alguns valores aleatórios aqui e vou imprimir, por exemplo, o vetor na posição 2. O vetor na posição 2 está recebendo o valor de 1. Se eu compilar e executar, aí, ele imprime 1. Se eu colocar na posição 3, que ele recebeu o valor de 7, aí, ele vai imprimir 7. Só que, mais uma vez, não adiantaria de nada eu declarar um vetor se, por exemplo, eu tivesse que fazer isso daqui 2.000 vezes. Imagina fazer isso aqui 2.000 vezes. Não mudaria praticamente nada a minha situação. Eu ainda teria que declarar isso daqui 2.000 vezes. Então, como que eu vou receber todas as posições desse vetor sem que eu tenha que ficar escrevendo manualmente? Utilizando loops. Eu vou utilizar um loop do tipo while, porque a sintaxe dele é mais simples, então fica mais fácil de você entender, tudo bem, com o while. Só que o loop correto para você trabalhar com vetores é o loop do tipo for, tudo bem? Lá na lista de exercícios eu vou estar explicando isso melhor. Mas aqui como é só para explicar, vamos com o loop do tipo while mesmo. While, aí eu vou declarar uma variável aqui, int i igual a 0, enquanto i for menor do que 5, porque esse vetor tem 5 posições. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir uma mensagem na tela, insira um valor e vou receber o vetor na posição i. Por que na posição i? Deixa eu colocar o i mais aqui. Dentro desse loop, ele vai aumentando de valor, ou seja, vai passar uma vez um loop, ele vai pegar sem vetor na posição 0. Vai passar novamente, como tem esse mais aqui, ele subiu para 1, vetor posição 1, vetor posição 2, 3, 4, até chegar no 5. E para imprimir, eu vou utilizar um loop novamente. E simplesmente vou imprimir aqui, colocando um espaço entre eles. Tudo bem?
Vou colocar só um Cout aqui antes, para dar umas 2 quebras de linha. Aí, espaço, e eu imprimo o vetor na posição I. Aí, o I++. Aí. E vou compilar e executar. Vou inserir de 1 até 5. E, se eu der Enter, aí ó, ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Então, o funcionamento de um vetor é esse. Esses valores você pode alterar depois também, se você quiser. Você quer que o valor da posição 3 dele seja sempre 5. Então você coloca aqui depois, vetor na posição 3 é igual a 5. E aí quando a gente imprimisse ele, mesmo o usuário tendo colocado aqui, na posição 3 ele iria valer 5. O tipo do vetor que eu falei lá no início do tópico. Bom, os valores aqui do vetor, eles sempre se limitam ao valor máximo do tipo dele, tudo bem? Ou seja, aqui é um vetor do tipo int, ou seja, ele só consegue receber números inteiros. Se eu colocar um número fracionado nele, ele já não recebe, tudo bem? Ou seja, se eu quiser receber números fracionados nesse vetor, eu teria que declarar ele como float. E você tem que tomar muito cuidado com vetores. Um vetor, por exemplo, de 5 posições, ele pega o espaço na memória de 5 variáveis. Ou seja, se eu declarar aqui um vetor do tipo float de 500 posições, ele vai pegar na memória o espaço de 500 variáveis do tipo float. Ou seja, se eu colocar aqui, por exemplo, colocar um valor absurdo, compilar e executar, o dev não deixou nem mesmo eu compilar. É um vetor muito grande. Ou seja, é uma coisa que você tem que maneirar, senão seu programa vai usar muita memória, você nem mesmo está precisando daquela memória. Você tem que saber medir mais ou menos em quanto que você vai precisar. Vamos lá para a lista de exercícios, que como sempre tem algumas informações adicionais.